Que todos sejam muito bem-vindos. Boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e que a presença do Senhor se faça marcante cada vez mais, todos os dias, dentro do seu coração, na sua mente, na sua casa, no seio da sua família e onde quer que o Senhor o leve. Que a presença dele vá à sua frente. Que de fato o Senhor vá adiante de ti, endireitando caminhos tortos. Que a presença de Deus esteja sempre à sua frente, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos, as trancas de ferro. Que Deus esteja à sua frente, direcionando, mostrando, preparando, indicando, cuidando, alicerçando, abençoando, fortalecendo, ensinando, discipulando e corrigindo, trazendo sabedoria e manifestando a sua glória todos os dias, até o fim dos tempos. Que o Senhor Jesus seja a razão da sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo seja a verdadeira inspiração do seu caminhar. E que através da sua vida, muitas pessoas possam ser alcançadas, livres, transformadas, restauradas e curadas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em mais uma oportunidade estamos juntos, glorificando a Deus, porque Ele é bom, porque a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Porque a bondade do Senhor, ela se estende de geração em geração, assim como a sua misericórdia se renova a cada manhã. Que nesta noite o Senhor esteja contigo. Que nesta noite o Senhor toque no seu coração. E que nesta noite, inquestionavelmente, o Senhor ministre algo especial na sua vida. Eu quero agradecer a Deus, porque mais uma vez, até aqui, o Senhor nos ajudou. Até aqui, Ele nos socorreu. Até aqui, Ele nos deu suporte, nos deu ânimo, forças para continuar, e Ele tem cuidado de nós. Eu não sei o que seria se não fosse o Senhor em nossa vida. De fato, o que será que aconteceria conosco se o Senhor não estivesse presente? O que será que aconteceria com cada um de nós se a presença dele não estivesse aqui dentro, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente? Se o Senhor não estiver presente, não há esperança de vitória. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15. Nós precisamos, todos os dias, desfrutar e provar da presença dele, sendo derramada e renovada dentro de nós. O Salmo de número 40, o versículo 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança.
Onde você tem colocado a sua confiança? Onde você tem depositado as suas expectativas? Onde é que você tem apostado as suas fichas, por assim dizer? A Bíblia nos ensina: maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Se você quiser verificar depois, esse texto se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. E veja que o salmista diz que é bem-aventurado, ou seja, é abençoado, o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40, versículo 4. Ou seja, eu passo a ser abençoado por Deus no momento em que eu coloco nas mãos dele a minha confiança. Eu passo a ser vitorioso, eu passo a ser exitoso na minha vida no momento em que eu coloco nas mãos do Senhor a minha confiança. Veja que a palavra de Deus me diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Onde é que você tem depositado a sua confiança? Onde é que você tem depositado a sua confiança? Lembrando, como eu acabei de citar, que Jeremias capítulo 17 vai me dizer que maldito é o homem que confia no homem. Ainda que este homem seja eu mesmo, eu não posso confiar. Eu não posso confiar, porque até o meu coração é enganoso. Até o meu coração pode me induzir e me levar a cair. Até o meu próprio coração pode me direcionar para o pecado, para a queda, para o fracasso. Então, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E eu fico aqui me perguntando, onde você e eu temos colocado a nossa confiança? Onde nós temos depositado as nossas esperanças? Onde cada um de nós tem assinalado a sua fé? Abençoado é aquele que confia no Senhor. E aquele que não confia? Ora, só existem duas possibilidades. Ou eu tenho bênção, ou eu tenho a ausência de bênção. O que é a ausência de bênção? Maldição. Ou eu sou abençoado, bendito, ou eu não sou abençoado e sou maldito. Maldito o homem que confia no homem, porque ele não tem bênção. Mas bendito aquele que confia no Senhor, e ele tem bênção. Muitas vezes você e eu não recebemos da parte do Senhor aquilo que necessitamos ou desejamos, porque não confiamos nele. E aí, onde é que entra a questão da confiança? A confiança se manifesta no momento em que eu deixo de andar ansioso. Enquanto eu sentir ansiedade no meu coração, significa que eu ainda não confio. É por isso que Jesus ensinou: não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Aí Jesus começa a falar das aves dos céus, ele começa a falar dos lírios do campo. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Será que vocês não valem muito mais do que os lírios do campo? E o Senhor Deus sustenta as aves, veste os lírios. Então não andeis ansiosos com o que haveis de comer, ou de beber, ou o que haveis de vestir, ou onde havereis de dormir. Mas enquanto eu não tiver essa paz, eu estou carecendo crer em Deus. Porque quem crê, ainda que passe por um verdadeiro vendaval, aquele que crê não anda ansioso. Ansiedade é sinônimo de falta de fé. E sem fé é impossível. Olha que palavra forte. Sem fé é impossível. Não há a menor chance
de agradar a Deus. Porém, por outro lado, está escrito que todas as coisas são possíveis àquele que crê. E se você tiver fé, você dirá ao monte que se lance no seio dos mares, e ele o fará. Veja a diferença que faz um homem ou uma mulher de fé. O que levou Davi a tomar posse da vitória antes mesmo de lutar contra Golias? A fé. Porque Davi olhou para o seu histórico. Ele já havia matado um urso, um leão, defendendo as ovelhas do rebanho de Jessé, e Deus foi com ele. Então ele foi, quem crê, vai para a peleja, dando glória a Deus pela vitória. Olha como Davi responde aos levantes e aos enfrentamentos de Golias. Ele diz, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje, neste dia que se chama hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi foi para a guerra, na luta contra Golias, sabendo da vitória. Não estava ansioso. E nós muitas vezes não estamos enfrentando nenhum gigante, já estamos ansiosos. A ansiedade não anda junto com a fé, porque quem crê tem paz. E a ansiedade tira a paz do meu coração. Por isso está escrito, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E aí fica a pergunta, onde é que eu e você temos colocado a nossa confiança? Será que nós temos confiado no governo? Será que nós temos confiado no auxílio emergencial? Será que nós temos confiado no nosso emprego, no nosso patrão? Será que nós temos confiado tão somente na nossa estabilidade, se é que temos um emprego público, por exemplo, que tem estabilidade, ou nós temos confiado no Senhor? Bendito é o homem que confia no Senhor, mas tem gente confiando na sua conta bancária, tem gente confiando no seu emprego, tem gente confiando na sua juventude, tem gente confiando na sua capacidade, nos seus diplomas, nos seus títulos, na sua formação. Tem gente confiando nas suas forças. Mas tudo isso acaba. Tudo isso termina. Tudo isso é limitado. Tudo isso é pequeno. Tudo isso é restrito. E se Davi tivesse confiado nas suas próprias condições? Por certo, não teria prevalecido contra Golias. Mas ele confiou no Senhor. Ele disse, o Senhor te entregará nas minhas mãos. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Não é na minha capacidade, não é porque eu sou um bom atirador de pedras com funda, com esse estilingue aqui, não é porque eu tenho boa pontaria, não é porque eu seja um bom guerreiro, não é porque eu seja ágil, não é porque eu saiba empunhar uma espada, mas é porque o Senhor te entregará nas minhas mãos. Nós temos que olhar para o nosso adversário, nós temos que olhar para o nosso desafio, nós temos que olhar para o nosso problema e dizer, hoje, o Senhor me dará a vitória. É neste dia que o Senhor fará o milagre. É agora que o Senhor me mostrará o caminho. Eu sei que muitas vezes a resposta é no tempo de Deus, mas eu tenho que tomar posse imediatamente. Eu tenho que tomar posse e me apropriar da promessa imediatamente. Queridos, quando é necessário, Deus responde rápido. Houve uma pessoa que falou comigo de manhã e Deus trouxe a confirmação na hora do almoço.
Porque se trata de uma situação urgente. Quando é necessário, Deus responde rápido. Desde que eu confie nele. Desde que eu creia nele. Desde que eu entregue nas mãos dele. E especificamente essa pessoa esteve num propósito de oração por 7 dias. Muitas pessoas ficam olhando, como a Luzia está escrevendo aí, a missionária Luzia. Temos que olhar para o tamanho de nosso Deus e não para o tamanho do problema. Muitas vezes as pessoas ficam olhando, focadas no problema. Isso é falta de fé. E bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Onde é que você tem depositado a sua confiança? Onde será que eu mesmo tenho depositado a minha confiança? Talvez se eu tivesse depositado a minha confiança em mim mesmo, eu tivesse parado com essas lives e estivesse trabalhando. Como recebi propostas para isso. Para ter emprego, para ter carteira assinada, para ter estabilidade garantida. Ei, a única possibilidade de estabilidade garantida é no Senhor. Ah, mas eu sou um bom profissional. Empresas quebram. Ah, mas eu sou concursado. Leis mudam. E se mudar a lei e acabar com a estabilidade? Que, aliás, é uma conversa que já existe no Congresso há algum tempo. Como faz? Estabilidade mesmo só no Senhor. Ah, mas eu tenho tranquilidade, uma situação confortável. E se a sua saúde faltar? Todo esse conforto se vai assim, ó. Jó tinha tudo e ficou sem nada, assim, ó. Claro que houve permissão de Deus no caso de Jó. Mas tudo que ele poderia imaginar, eu posso ficar tranquilo. Não, não pode. A nossa saúde é muito frágil, ninguém sabe o dia de amanhã. E toda essa tranquilidade de repente se esgota. E onde é que está a minha confiança? Onde é que está a minha segurança? Não há segurança fora do Senhor. Ele é o único real porto seguro. O único. E veja o que o apóstolo Paulo vai me dizer na carta aos Romanos. Um texto muito conhecido. Romanos capítulo 5. Que diz assim: nós somos justificados mediante a fé. Versículo 1. No versículo 3, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A esperança aqui vem do verbo esperançar, não do verbo esperar, de aguardar, cruzar os braços e ficar esperando. Esperança aqui tem a ver com fé. Nós somos, inclusive, mediante a fé, justificados. Então eu volto à pergunta: onde é que você e eu temos... Muito bem, voltamos. Pelo Facebook não vai voltar, caiu meu Wi-Fi e o celular entrou automaticamente o 4G. Voltando. O texto diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Salmo 40, versículo 4. Então eu tenho que olhar, observar onde é que eu tenho depositado a minha fé. Por quê? Porque a fé é a ferramenta
para lidar com as provas. A fé é a ferramenta para lidar com as tribulações e as tribulações, as lutas, as provas, os desertos. Tem um propósito. Qual é? Produzir perseverança, ou seja, não desiste. E a perseverança traz experiência, ou seja, faz você crescer. E a experiência produz a esperança. Olha que palavra interessante essa que Paulo escreve aos Romanos. E a esperança não confunde. A esperança deixa isso claro. E ela nos traz paz. Eu vejo muitas pessoas de lá para cá, o tempo todo, inquietas. A inquietação está ligada à falta de fé. Porque aquele que confia, ele descansa. O que confia, ele tem esperança. O que confia, ele passa pela prova e ele vence. O que confia, ele atravessa o deserto e chega na terra prometida. Veja que de toda aquela multidão que deixou o Egito, somente Josué e Calebe entraram e tomaram posse da terra prometida. Eles creram, eles tiveram a esperança, eles confiaram, eles creram apesar das circunstâncias. Enquanto todos olhavam para os gigantes que havia na terra, Josué e Calebe olhavam para o Senhor e para a sua promessa. Eu vou repetir. Enquanto todos os demais, aqueles 10, foram 12, mas 10 homens olharam os gigantes. Enquanto isso, Josué e Calebe olharam a promessa de Deus. Quem olha para a promessa entra na terra prometida. Quem olha para o gigante fica no deserto. Eu vou repetir. Quem olha para a promessa entra na terra. Quem olha para o gigante fica pelo caminho. E a pergunta é: para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Para onde você tem prestado atenção? Para a promessa de Deus ou para o gigante que tem morando na terra? Você tem dado atenção a qual deles? E não quer dizer que Josué e Calebe fossem super-homens. Não. Josué e Calebe eram homens, como vocês e eu. Qual a diferença? O olhar. Acredite, o olhar. O olhar indica onde está a sua esperança. O olhar indica onde está a sua confiança. O olhar indica onde está a sua verdadeira esperança e convicção. Veja o que o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Efésios 3:20, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Ou seja, ele faz muito mais além. Você tem ideia do que é muito mais além? Pensa, grande. E muito mais além do que tudo. É o que Deus faz. Mas então eu tenho que olhar para a promessa e não para o gigante. Eu tenho que olhar para a promessa, não para o gigante. Tem muita gente que, infelizmente, tem olhado para o gigante. Sabe qual a diferença entre todo aquele exército de Israel e Davi? Davi foi o único que olhou a promessa. Não olhou para o gigante. Ele olhou para o gigante e disse: ei, hoje a vitória Deus traz em minha mão. Todos os demais estavam tremendo de medo, porque estavam olhando para o gigante. 12 espiões foram enviados por Moisés, a mando de Deus, para olhar a terra. Olha a diferença. Olha a diferença. Para onde você tem olhado? Essa é a palavra da noite. Para onde você tem olhado? Para a promessa ou para o gigante? Para o gigante ou para a promessa? Para onde você tem olhado? Quem olha para a promessa entra na terra prometida. Quem olha para o gigante morre no deserto. Eu vou repetir, preste atenção. Até a internet hoje não está convertida. Já caiu, já derrubou a live no Facebook. Mas eu sei que essa palavra tem endereço certo. Tem pessoas aqui precisando ouvir esta palavra. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Para a promessa ou para o gigante? Independente do tamanho do seu problema, ele nunca será maior do que a promessa. Você entendeu isso? Independente do tamanho do seu problema, deu para entender? Ele nunca será maior do que a sua promessa. Sabia que existe promessa de Deus para a sua vida? E onde estão as promessas de Deus para a sua vida? Na palavra. Na palavra de Deus tem promessa. Muitas promessas. Na palavra de Deus existem grandes vitórias reservadas para nós. Veja o que a Bíblia vai me dizer, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. Se ele te chamou, tem promessas. E se tem promessas, tem vitória. Mas como é que eu faço para desfrutar da vitória? Eu tiro o óleo do gigante e coloco na promessa. Olhos na promessa ou no gigante? Olhar na promessa ou no gigante? Olhar na promessa ou no gigante? Qual deles? Qual deles? Havia uma promessa para Israel. Levarei vocês, disse o Senhor, a uma terra que mana, uma terra boa, que mana leite e mel. Uma terra que eu prometi, que eu jurei aos vossos pais.
enquanto alguns olharam, aliás, a maioria. E o interessante, isso me chama a atenção. A incredulidade é mais contagiosa do que a fé. A incredulidade daqueles 10 foi mais contagiosa para o povo do que a fé dos outros 2. 10 influenciaram a multidão, 2 permaneceram só os 2. E toda aquela geração, olha o preço de quem não olha para a promessa e olha o gigante. Olha o preço. Diz a palavra de Deus que os seus ossos secaram no deserto. Quem não olha para a promessa fica no deserto. Quem olha para a promessa entra na terra. É uma escolha. Dependendo para onde eu olhar, é para onde eu vou. Dependendo da direção na qual eu olhar, é a direção na qual eu vou andar. E a palavra que eu quero deixar muito clara nesta noite é: olhar na promessa ou no gigante? Olhar na promessa ou no gigante? Eu não sei quais têm sido, você sabe. Eu não sei quais têm sido os gigantes que você tem enfrentado. Você sabe. Eu sei os gigantes que eu tenho enfrentado. Como eu os conheço bem. Cada um deles. Mas eu tenho que olhar para a promessa. Eu tenho que olhar para a promessa. Eu não posso parar de olhar para a promessa. Porque sabe o que acontece com quem para de olhar para a promessa? Afunda. Lembra de Pedro? Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou por sobre as águas. Quando ele tirou o olhar de Jesus e olhou para o vento, olhou para as ondas, olhou para as águas, deu ruim. Deu ruim e ele começou a afundar. Ai, tem gente afundando. Tem gente afundando. Sabe como é que eu faço para não afundar? Eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Não pense você que o Senhor te trouxe aqui para você ser envergonhado. Não. O Senhor te trouxe aqui para você ser mais que vencedor. Porém, vai depender de onde você olhar. Olhando para a promessa ou olhando para o gigante? Onde você está olhando? Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Josué e Caleb olharam para a promessa. E sabe o que acontece com quem olha para a promessa? Ele fala: apesar do gigante eu vou vencer. Davi disse isso. Apesar de você, Golias, o Senhor já entregou você nas minhas mãos. Josué e Caleb disseram: vamos possuir a terra. Eia! Avante! Nós prevaleceremos contra eles. Porém, os outros 10 foram mais convincentes. E a incredulidade ela é mais contagiosa. A incredulidade é pior que coronavírus. A incredulidade é pior que coronavírus. E não adianta, não existe, não fizeram ainda, não desenvolveram álcool em gel, nem máscara que proteja contra a incredulidade. Só existe uma ferramenta contra a incredulidade, que é a fé. Mas a fé vem pelo ouvir.
ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Eu vou repetir. Não inventaram ainda máscara, nem álcool em gel, nem nada do tipo para me proteger contra o contágio da incredulidade. Não foi ainda desenvolvida essa proteção. Mas existe uma maneira de eu lidar com a incredulidade para que ela não me contamine. É a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, a palavra de Deus. A única ferramenta eficaz da qual eu disponho para lidar com a incredulidade chama-se fé. E a fé surge no meu coração através do ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus acredita na promessa. Davi acreditou na promessa do Senhor. Josué, Calebe acreditaram na promessa do Senhor. Os demais não. Os soldados de Saul, não. O povo de Israel no deserto, não. E assim eu posso encontrar inúmeros exemplos na palavra de Deus. Enquanto alguns creram, e a Bíblia fala, e isso é lindo, creram contra a esperança, ou seja, eles creram contra todas as probabilidades. Queridos, quando você tem fé, como Joquebede, por exemplo, que colocou o seu filho Moisés num cesto e deixou nas águas do rio, que o levaram pela correnteza, ela entregou o menino, para que não fosse morto debaixo de um decreto do faraó, que todo menino deveria ser morto. Ela entregou. E ela foi contra o que era a esperança de todos. Enquanto muitas crianças estavam sendo mortas, Moisés foi poupado. E Moisés foi poupado porque houve uma atitude que não olhou para circunstâncias, mas que olhou para promessas. Aquele seria o libertador. Então ela colocou no cesto, colocou no rio e disse: Senhor, eu não posso, mas tu podes. E o Senhor direcionou aquele cesto até onde estava a filha do faraó, que tirou o menino das águas e o criou num palácio, como se fosse um príncipe. Quando eu creio e eu olho para a promessa e não para as circunstâncias, e é isso que eu quero deixar nesta noite. Já estamos encerrando a palavra. Creia não nas circunstâncias, mas na promessa. Olhe a promessa de Deus na sua vida, não o gigante. O gigante, ele é conhecido, ele é representado pelos problemas, pelas provas, pelas lutas, pelos desertos, pelos desafios, pelas tribulações. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: que eu me gloriarei nas tribulações. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Toma posse nesta noite e comece a olhar a promessa. Toma posse nesta noite. Eu não sei quais têm sido os seus problemas. Nós vamos orar à meia-noite. À meia-noite tem clamor. E eu quero te convidar a vir clamar conosco para olhar a promessa. Vamos clamar olhando a promessa, não o gigante. Quando eu olho a promessa, eu entro na terra. Quando eu olho o gigante, eu morro no deserto.
É uma escolha. Eu devo determinar para onde eu vou olhar. É uma escolha. E eu quero terminar com uma pergunta. Não responda para mim, não. Responda para o Senhor. Para onde você tem olhado? Para a promessa? Ou para o gigante? Para a promessa ou para o gigante? Para onde está o teu olhar? Se Davi tivesse olhado para Golias e não para a promessa, será que ele tinha alguma chance? Será que Davi tinha alguma chance de lutar contra aquele gigante de quase 3 metros de altura? Talvez, a Bíblia fala que Davi era pequeno, um rapaz ruivo de boa aparência. Talvez tivesse que ter 2 Davis empilhados, um sobre o outro, para dar a altura de Golias. Isso sem falar na armadura, na força, no preparo, na experiência de guerra. Davi era um menino, pastor de ovelhas. Não empunhava espada, nem tinha escudo, nem armadura. Tentaram até colocar nele a armadura de Saul, que não deu certo. Sabe por quê? Sabe por que não deu certo a armadura de Saul em Davi? Porque não adianta você querer usar a armadura do outro. Você tem que usar o que Deus colocou para a sua vida. Na vida de Davi, Deus tinha que usar o que era próprio de Davi. Davi era pastor, então ele tinha um cajado e ele tinha uma funda. E ele pegou umas pedras no ribeiro. É o que ele tinha. E era o que Deus ia usar. Deus usa o que eu tenho. Deus usa o que eu tenho. Não fica querendo usar a armadura do outro, não. Deixa a armadura do outro para o outro. Deus vai usar o que você tem. Mas você tem que olhar para a promessa. Davi olhou a promessa. Josué e Caleb olharam a promessa. Entraram na terra, herdaram a terra. Conquistaram e entraram e ganharam e viveram e desfrutaram. Deus tem para você promessa para você desfrutar. Você e seus descendentes. Porque a bênção é para a descendência também. Josué e Caleb olharam e viram, nós vamos entrar. E apesar do gigante, nós vamos lá. Os outros não vamos lá, não. Ah, não vão? Então tá bom, então não vão. Fiquem aí. Roda, 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 roda. 40 anos no deserto até o último de vocês morrer. Quando o último daquela galera que veio, dos que saíram adultos do Egito, morreu, aí entraram na terra. O Senhor esperou o último morrer. Ah, acabou? Essa laia de incrédulos acabou? Ótimo, vamos em frente. Aí o povo entrou na terra. Cruzou o Jordão e entrou na terra. E aí foi conquistando Jericó, Ai, e assim sucessivamente, até que a última cidade fortificada caiu diante do poder de Deus. Aí você vai encontrar tudo isso detalhado no livro de Josué. Excelente leitura. E quem disse que na Bíblia não tem suspense, aventura, que não tem emoção, que não tem história e que não é envolvente e que não é uma bênção, a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você está de olho no gigante ou na promessa? Você está de olho no gigante ou na promessa? Olha, queridos, eu sei que não é fácil, mas eu estou olhando para a promessa de Deus na minha vida. Às vezes eu olho para a promessa, dou uma olhada em mim, falo, dou conta não, mas eu vou olhar, mas é para a promessa mesmo, que é melhor. O problema é olhar até para nós. Às vezes eu dou uma descuidada, estou olhando para mim, eu não consigo. Não, peraí, esquece. Olha para a promessa. Olha para a promessa. Olha para a promessa. Olha para a promessa. Deus abençoe você. Fique com Deus. E eu te espero à meia-noite para o clamor, olhando para a promessa. Olhando para a promessa. Olhando para a promessa. Estaremos juntos logo mais à meia-noite. Deus te abençoe. Até já. Tchau, tchau.